Senhoras e senhores do Brasil, and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 127 do podcast It's Time aqui em central3.com.br, edição 301 na contagem global, isso mesmo, 301 edições do podcast It's Time que vem desde 2010, numa edição mais que especial hoje para falar do UFC Rio 2019, grande evento na noite do último sábado, na Arena Jones no Rio de Janeiro, um dos melhores cards já montados ao público brasileiro, que teve cobertura a semana inteira do MMA Brasil, com a equipe em loco, no Media Day, na pesagem, no evento, nas entrevistas coletivas e tudo mais. Vamos falar muito do que foi esse grande evento no Rio de Janeiro no programa de hoje. Quem acompanha mais uma vez aqui da bancada é Thiago Kiel. Boa noite, Kiel, tudo bem? Boa noite, seu Bruno, tudo bom, tudo certinho? Chegamos para mais uma semana maravilhosa, depois de um final de semana glorioso no Rio de Janeiro. Movimentado, muitos eventos importantes. O senhor esqueceu um dos mais importantes, que foi... Já vou mencionar, não dá spoiler. que aconteceu na tarde do sábado, importante Sim. lembrar. E estamos aí para isso, né? Quem nos acompanha também diretamente do Rio de Janeiro, nossa equipe que trabalhou no evento, né? Afinal, eu e o Thiago Kiel estivemos no Rio de Janeiro apenas para curtir a cidade carioca, a capital fluminense, com churrasco na casa de Diego Tintin, com praia, com bebedeira na arquibancada. Agora, quem trabalhou esteve na labuta a semana inteira foi um dos nossos editores, Rafael Oreiro, que nos acompanha hoje na bancada. Tudo bem, Oreiro? Boa noite. Boa noite, Sader. Boa noite, Kiel. Boa noite aí, o Alexandre, que é outro convidado, já dei spoiler. Boa. Foi muito maneiro aí a semana toda, trabalho e tudo. Eu queria agradecer também ao nosso outro colaborador que trabalhou durante o evento, o Gustavo Biso, que fez uma cobertura incrível também. As entrevistas dele foram todas sensacionais. Valeu aí, Biso. Trabalho aí no MMA Brasil, sempre de boa qualidade. Eu ia mencionar, mas você já deu spoiler também, Rafael Oreiro. Um prazer você conosco para falar um pouco do que foi a experiência de cobertura desse grande card no Rio de Janeiro. E, obviamente, nosso editor-chefe, aposentado das coberturas na mesa de imprensa, agora só na arquibancada com o povão. Tem saudade, Ale, de ficar lá pendurado no octógono ou na arquibancada falando bobagem com a gente? É mais legal. Fala, galera. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Obrigado, Oreiro, por ter representado a gente lá. Obrigado pro Gustavo Biso também. Olha, cara, as duas coisas, tá? Eu sinto falta, assim, quando eu lembro como eu saio com dor de cabeça de árvore, eu não sinto falta, não. Mas é legal ver lá de baixo, fazer essa interação com a galera, mas ver com os amigos, e pô, a gente juntou uma galera maior do que a do ano passado, né? Então foi muito maneiro, achei muito legal assistir esse evento agora. E, cara, olha só, o Thiago Kiel deve concordar comigo, o Bruno sabe que tem nenhuma moral pra usar essa camisa hoje, né, Kiel? Nossa, nenhuma moral. 0-0-0. Alô, Bangu, o povo de Bangu me abraça. Deveria ser Barra da Tijuca a camisa dele hoje. Exatamente. Eu não preciso ficar indo em Bangu toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro. Eu sou cidadão honorário de Bangu. Diego Tintin me defenderia se estivesse aqui. Não está, porque ainda está de ressaca do final de semana. Não, Diego Tintin não está aqui com um protesto por você não ter ido até Bangu. Imagina, nunca faria isso. Você nos acompanha ao vivo por facebook.com/MMA Brasil, toda segunda-feira, 9h45 da noite. Estamos lá ao vivo, você participa com a gente, bastante gente online. O Bruno Costa, que estava ampetando a transmissão, tá lá em casa acompanhando com a gente. O Alvin Coelho deixa uma boa noite pra gente aqui. Mandem um salve pro meu amigo Samuel Nogueira, o Big Nog, por fornecer hospedagem durante o UFC. Um abraço aí pro Samuel Nogueira e pro Alvin Coelho. O Zé Ribeiro tá com a gente, o Matheus Costa também do Rio de Janeiro, da nossa equipe. O Marco Antônio, que tá com a gente no evento ao vivo. O professor Arthur Malaspina, o Diogo Teixeira aqui de São Paulo. Grande abraço a todos. Participem com a gente, bastante gente já online. Participem. O Alvin Coelho já fala do Bellator aqui, já vamos falar do Bellator também, mas acho que hoje no programa não vai dar tempo de repercutir o Bellator, mas vamos mencionar rapidamente aqui, viu, Alvin? Você que sabe que não conseguiu ouvir ao vivo, não consegue segunda-feira, não gosta de Facebook, odeia ficar vendo a nossa cara na câmera,
não tem problema nenhum. Você nos escuta a partir de terça-feira no site da central3.com.br, no site do mmbrasil.com.br ou nos seus players de podcast, como o Apple Podcasts, para quem tem iPhone, o Spotify, que é o player mais conhecido em todos os telefones que o pessoal usa para ouvir música, e agora tem os podcasts lá também. Você procura MMA Espaço Brasil no Spotify e nos acha também, baixa e escuta quando quiser a repercussão. Rafael Salles já deixa um abraço. Vocês acharam do choro do Rhodes? Vamos comentar hoje, viu? O João Henrique deixando um salve. O Cássio Costa deixando um osso pra gente. Grande abraço pro Cássio. Gabriel Farelli, alô pra Seca Rio de Janeiro, já está assistindo com a gente aqui. O Farelli está no Rio. Rapidamente, mencionar um pouco do ambiente do que foi lá na Arena Junesse, na Barra da Tijuca. Estivemos nos últimos anos também por lá. E a lotação máxima, né, Thiago? Alexandre e Oreiro, não sei se o Oreiro lá de baixo percebeu. Lógico que tinha alguns pontos vazios, mas a gente sabe que tem muito ingresso na mão de cambista, tradicional no Brasil. Mas aparentemente deu sold out o evento. Os ingressos não estavam baratos, estavam bem mais caros que o ano passado. O evento da Amanda Nunes. Quase o dobro. Quase o dobro. Mais baratos lá em cima estavam cerca de R$300, R$350. E a arena lotada para ver um evento que obviamente foi encabeçado por, se não o card mais talentoso e no auge da história do UFC no Brasil, grandes nomes do MMA nacional, como Anderson Silva, como José Aldo, e uma brasileira, Jéssica Andrade, lutando pelo cinturão com a Rose Namajunas. E foi muito legal porque a gente conseguiu juntar a galera do MMA Brasil, não só da equipe que ficou na arquibancada, como os colaboradores, né? Pra quem não sabe, a gente tem um projeto aí de colaboradores que ajudam a bancar o site. E a gente divulgou, aliás, a gente divulgou aqui no programa, né? Sim. O setor que a gente ia ficar lá em cima. E muita gente foi lá, apareceu, comprou cadeira perto, ia lá, se apresentava, trocava uma ideia. Então, vou mencionar todo mundo que tá lá com a gente, porque nem vai dar tempo aqui, mas um abraço pra todos que estiveram. Praticamente o setor 318 inteiro. Inteiro era nossa galera. Se você ali comprou esse setor, sinta-se abraçado. Ali embaixo tava a gente, umas 30 poucas pessoas, agregados que chegaram. Foi bem legal fazer o evento junto com toda a galera, batendo papo. E faremos nos próximos eventos isso também, depois repercutir com a galera no WhatsApp e tudo mais. Se você quiser participar, obviamente, desse grupo aí, visita lá o nosso projeto, padrim.com.br, padrim com M, /MMA Brasil. Tem o bannerzinho no site também. Você ajuda a manter o MMA Brasil e fazer esse trabalho com todo mundo. Foi muito legal. A gente fez um churrasco dos colaboradores, na casa do Diego Tintin, né? Então divulgou para todos os colaboradores. Todo mundo do MMA Brasil que esteve no Rio de Janeiro foi convidado aí pro churrasco na casa do Diego Tintin. Sim, eu não fui. Essa é a sua pergunta. Isso que eu ia falar. A gente fez esse churrasco, a gente é muita gente, tá? A gente é muita gente, é isso mesmo. Mas teve muita gente mesmo, então foi muito bom. Um abraço para todo mundo. Ó, já tem mais gente aqui no ao vivo. Wilson Santos, boa noite, galera. Direto de Osasco, que é a participação do Minotauro durante a luta do irmão. Muito estranho. Faz parte do padrão ali do grupo midiático que faz a transmissão. A gente vai falar um pouco mais disso hoje. Rafael Oreiro, antes da gente começar a falar do evento em si, eu quero um pouco a sua impressão de trabalhos durante a semana. Aquela que a gente sempre faz os bastidores aqui pro nosso público, né? Que não tem a interação com os bastidores dos eventos, que a gente tem o prazer de ter. Como é que foi o Media Day, a semana de trabalhos, a pesagem, o evento, a organização? Esses grandes nomes, Anderson Silva, Aldo, mudaram muito o que foi a cobertura do ano passado para esse. Como que você sentiu aí a organização do evento e a cobertura da mídia, o interesse da mídia nos bastidores do UFC Rio? Cara, a cobertura desse ano foi um pouco diferente da do ano passado, principalmente porque veio mais mídia estrangeira esse ano. Veio gente da TSN do Canadá, veio gente da ESPN, e a atenção foi bem focada principalmente no Anderson Silva. No Media Day, quinta-feira, tá todo mundo bem espalhado, tinha bastante gente em cima do Volkanovski, bastante gente em cima da Jéssica. Quando chegou o Anderson Silva, foi todo mundo pra cima do Anderson Silva e o resto todo mundo ficou vazio. Então é isso. No card, quem atraiu realmente compra de ingresso, quem atraiu mídia, quem atraiu tudo, foram os nomes mais antigos, veteranos, e que depois agora do evento já acontecido, isso pode causar um pouco de preocupação para o futuro do UFC aqui no Brasil também. Eu acho que esse é um tema que a gente pode até repercutir bastante, né, Oreiro? Talvez fora desse programa de hoje, o quanto a gente às vezes acaba, a gente já comentou bastante, né? Acaba só endeusando alguns atletas específicos, e quando eles vão se desgastando, que a gente já fala hoje um pouco do Aldo, principalmente do Anderson, acaba perdendo o impacto pro público brasileiro. E o pessoal pouco focado nos gringos estrelas, né, Oreiro? A Rose, lógico, como campeã tem um pouco mais de atenção. Agora o Volkanovski, por exemplo, que era um cara importantíssimo aí, possível contender, meio abandonado pela mídia em geral, sem ser a mídia gringa, né, Oreiro?
O Volkanovski até teve alguma atenção no Media Day, mas na coletiva pós-luta, por exemplo, só 3 veículos de imprensa que estavam fazendo pergunta para os gringos. O resto todo da mídia nomeie os 3 veículos. Só quem tá fazendo era a gente do MMA Brasil, o MMA Fighting com o Guilherme Cruz, que é um beta repórter, e a Fernanda Prates, do MMA Junkie. Eram os únicos 3 que estavam se arriscando ali no inglês para falar com os gringos. O resto. O Cannonier que ganhou do Anderson também, eu só vi pergunta dos 3, foi isso? Foi. E a Rose teve uma pergunta também da Gracie Mag também. Mas nada a mais disso. A gente fica até um pouco é aquela crítica que todo evento aqui que a gente faz, a gente consegue fazer em loco, evento aqui no Brasil, a gente aparece aqui o aparente falta de preparo da mídia brasileira, desportiva, não só dos veículos grandes, não especializados, como os dos especializados também, que preferem fazer pergunta pro Aldo sobre o Flamengo, que eles chamam do Flamengo, do que perguntar pro Volkanovski, pro Cannonier, ou pra Ryan Spawn da vida, deve ter sido ignorado completamente, ter ficado fazendo... E eu quero parabenizar, que o Loureiro já fez, o Gustavo Biso, um grande abraço para ele da nossa equipe. Eu assisti a coletiva de imprensa também, perguntas muito boas, pertinentes, as perguntas, não é fácil ali pensar a pergunta na hora, e perguntas pertinentes do Gustavo pro Cannonier, a gente vai até repercutir algumas delas hoje. Então parabéns para você, Loureiro, e pro Gustavo pelo trabalho feito durante a semana. Não só eu deixo os parabéns, como a gente viu diversos elogios no site, via a resenha do Alexandre. Muito boa a resenha do Alexandre também, senhores. Eu peguei aqui para simbolizar esses elogios, o elogio do Fernando Cruz, né? Um grande abraço, Fernando Cruz. Ele coloca, ó: gostaria simplesmente de agradecer a toda a equipe do MMA Brasil por mais essa cobertura magnífica. Não pede para nenhum evento esportivo. Play de ontem, essa cobertura durante toda a semana. Nenhum site brasileiro faz o que vocês fazem e nem chega perto de fazer. E excelente qualidade das perguntas são pós-lutas por um membro da equipe, o Gustavo Biso. Então, o elogio do Fernando, que muita gente repercutiu, a gente fica feliz com esse apoio de vocês, porque esse trabalho que o Loureiro fez não é o ganha-pão do Loureiro, esse trabalho que o Gustavo fez não é o ganha-pão dele, não é o ganha-pão meu e do Kill, não é o ganha-pão do Alexandre, de ninguém da equipe. A gente dedica esse tempo, realmente porque gosta do esporte, gosta de fazer esse trabalho bem feito. E a gente, por isso que a gente menciona um projeto que nem o Padrim, para ajudar a pagar as contas do site e tudo mais, para quem puder nos apoiar, nos ajudar aí. Mas principalmente obrigado pela repercussão e pelo carinho da galera com o trabalho que o MMA Brasil faz. Antes que a gente passe por evento em si, Alexandre, provavelmente não vai dar tempo de falar hoje do ótimo e importantíssimo evento do Bellator também no sábado, né, Ale? Vamos ver se a gente faz um programa especial para trazer o agora campeão de 2 categorias, Patrício Pitbull, que nocauteou o Michael Chandler no último sábado também aqui no programa, né, Ale? E a luta que também juntava os 2 maiores lutadores da história da organização, e agora ficou claro, né, quem é o maior deles. Patrício Pitbull, campeão peso pena e peso leve. E ainda teve a vitória do Douglas Lima também sobre o Michael Page na quarta de final do GP dos meio médios. E isso que eu ia mencionar também, o Douglas Lima acabando com o hype em cima do Michael Venom Page, possível novo Anderson Silva, blá 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 blá. Foi lá e nocautaço do brasileiro, do Lima. Merece, quem não viu, dar uma olhadinha. E vamos falar um programa só sobre isso depois, talvez semana que vem, uma edição especial, trazer o Patrício aqui. Então, pessoal, nos perdoem hoje pela repercussão sobre o Bellator. Vai ficar um próximo programa. Dito isso, vamos de UFC, Matias Pinto. Manda a trilha. Ô Bruno. Boa noite, Matias Pinto. Eu não tinha te dado oi, era isso? Não só isso. É que na semana passada, quando você não apresentou o programa... Tava ocupado. Eu perguntei pro Thiago Kiel se ia ter o minutão do boxe. Afinal, aconteceu uma luta importante, né? Eu acho que os ouvintes do It's Time, que gostam da nobre arte... gostariam de uma explicação de não ter falado da luta do Saul Canelo Álvares. Isso. Contra o Daniel Jacobs. Foi um problema de falta de agenda dos 2 componentes do programa, vulgo Bruno Sader e Alexandre Matos. É um problema que já se estende por 8 meses, aparentemente. Mas dizem as más línguas, né, Alexandre, que estará sendo resolvido essa semana.
Pô, tem que ser, cara. Tá foda. Um abraço pro Jean Giacomo também, que já que cobra a gente também. Um grande abraço aí. Merece o boxe, mas hoje não vai dar tempo. Mas sim, estou a par. Boa noite, Matias. Boa noite. Viu o UFC, Matias? Esse é o UFC, o Rio, assim? Não chegou vi. Em você? Você é o nosso medidor do afegão médio, você sabe, né? Não chegou a mim, não. Não chegou. Então não foi tão abrangente concorrer assim. Aí com o final de semana das mães e com o aniversário da minha mãe. Tudo bem. Então a gente ocasião especial. Abraço pro Vitor Khaled, pro Helder Sturari, grande abraço pro Helder. Precisa vir aqui, viu, Helder? Tá devendo visita já de novo. Gabriel Camargo, Renato Oliveira mandando um salve. Fábio Araújo diretamente do Meyer. Ale, um card montado com nomes muito reconhecidos e renomados pelo público brasileiro, renomados no MMA mundial, como o BJ Penn, lendas como Minotauro, Anderson Silva e José Aldo, uma nova geração fortíssima, como o Volkanovski, a Rose, a Jéssica, e nomes também de impacto aqui no Thiago Pitbull, também é um veterano importante no MMA brasileiro e tudo mais. E lutas que poderiam ser muito animadas, casamentos interessantes, como o do Serginho com o Varley, a luta do Massaranduba era um casamento legal, o do Moisés também era um casamento legal. Eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande pro evento, Alexandre. Dito isso, e afastando o ponto de que a maioria dos brasileiros perderam, o que foi, logicamente, para quem tava o público na arena, querer brasileiro ganhar, foi um pouco não animador. Mas como fã de luta, Ale, ficou devendo um pouquinho o evento? Você acha que o desenrolar das lutas ficou devendo um pouquinho no cômputo geral? Cara, isso é essa parada legal, né? Eu não vou ser mal educado nem grosseiro de dizer que o UFC apostou forte na ala da geriatria do MMA nacional. Ainda bem que você não vai falar isso. Não vou falar isso não. Mas, porra, essa questão... Teve até um cara que comentou isso na resenha, né? Que, achei o evento uma bosta, achei a luta do Aldo uma bosta. Só que lá, cara, esse negócio varia muito do que você tá indo lá pra fazer, né? Do que você tá olhando, que tipo de entretenimento você quer, o que tipo de coisa você tá prestando atenção, assim. Não foi o evento mais animado do mundo. Não foi o evento mais divertido que o UFC já fez no Brasil. E eu vou te dizer até longe disso. Mas, cara, eu achei alguns momentos legais, sabe? E eu acho, assim, sempre estar na arena é uma parada muito maneira. Entendeu? Então assistir um evento lá é sempre muito legal. E eu acho que teve alguns... o cara falou, a luta do Aldo foi uma bosta. Eu achei a luta do Aldo maneiríssima. Agora é o seguinte, o cara é torcedor do Aldo. Ele achou a luta uma bosta. Entendeu? Eu não fui lá pra torcer pra ninguém, eu fui lá pra ver a luta, pra curtir o negócio. Eu achei alguns lances muito legais e eu achei legal, entendeu? Não é o melhor de todos os tempos, mas não achei podre, não. Eu também não achei não, Ale. É que assim... Eu acho que também falta um pouquinho pra gente apreciar as lutas, um pouco da parte técnica delas, né, Ale? Que não é só a questão da problemática da luta como... Lógico que a luta do Aldo Volkanovski citou de exemplo. O Volkanovski usou uma estratégia de luta que truncou um pouco a luta. Mas você tem que admirar o game plan que ele conseguiu executar em cima de um cara como o Aldo. Falta um pouco disso às vezes, né, Ale? O que é normal também, né? Você entender quais são as armas utilizadas ali pra fazer o cara ganhar a luta. O MMA não é um esporte muito simples, né? Ele inclusive, ele é bastante complexo. E além disso, o povo brasileiro ele é um povo que ele é moldado para torcer, entendeu? Em relação ao esporte, o povo brasileiro tem que torcer. Então, às vezes, torcer não te dá espaço para você perceber esse tipo de coisa. E, às vezes, perceber esse tipo de coisa é complicado também, entendeu? O Volkanovski travou uma parte da luta, uma parte ele não travou. Essa parte que ele não travou, eu achei sensacional. Eu achei que o que ele fez e o que ele conseguiu anular de um cara... Daqui a pouco a gente vai falar dessa luta direito, né? Mas eu achei sensacional, eu achei muito legal. E aí, assim, eu não vou dizer, bicho, você tem que ir lá olhar pra essa porra. Cada um faz o que quiser, né? Quiser torcer, vai torcer e tal. Eu não achei legal, não achei chato, não, achei legal. Mas tem essa diferença, né? É cultural. A gente vai lá, nego vai lá pra torcer, nego vai lá pra vaiar, nego vai lá pra não respeitar o maluco que chegou pra desempenhar o trabalho dele, caralho. Então não é essa porra de sempre. Eu acho que tem essa parte da torcida assim, mas também cabe um pouco da expectativa que as pessoas colocaram por causa dos nomes no evento. Porra, mas caralho, Oreiro, uma altura dessa da vida, alguém vai colocar expectativa no Anderson? O público geral coloca, pô. Colocaram uma expectativa até em cima do Minotauro, poxa. Mas aí é um erro crasso, né? Vamos falar a verdade. Vai tudo da expectativa.
O UFC 234 ano passado, por exemplo, não tinha nomes fortes assim no MMA nacional, mas pô, foi um evento do caramba pra quem foi ao vivo. Sim. Eu acho que eu ia fazer um comentário sobre alguma das lutas já, mas vamos passar para as lutas em si, que acho que a gente vai desdobrar melhor isso, um pouco sobre o que foram as lutas e por que elas agradaram ou não o público. Começando da principal, obviamente, né? Rose Namajunas, a campeã indiscutível da categoria, recebendo a Jéssica Batistaca, que para muitos chegou meio que na marra ali, sem ter os mesmos nível, um desafio técnico muito grande para Rose, mas muito mais na força e na vontade. Eu também achava que era esse perfil da luta, que a Jéssica teria que usar a força e a agressividade dela para superar um abismo técnico entre as duas lutadoras. Mas muita gente da nossa equipe apostou na Jéssica. Eu até me surpreendi com isso no palpitômetro. Bastante gente foi na Jéssica, apostando que no Brasil, embalada, usando a força dela, ela ia conseguir atravessar a Rose. E não foi isso que a gente viu, né? Nos primeiros rounds, ela não conseguiu usar da força física para subjugar a Rose. Quando ela avançava, a Rose toreava e fazia brincadeira de tirar o alvo com a cabeça da Jéssica. Um festival de jabs maravilhoso da Rose Namajunas, um jogo de perna preciso demais. A brasileira foi se desesperando, tentou jogar uma vez no chão a Rose, ela quicou e voltou. Tentou de novo a Rose, saiu com a chave de braço engatada na Jéssica. E muito difícil a situação brasileira pro segundo round. Eu não sei o que o Paraná falou no intervalo pra ela, mas ela, eu na arquibancada comentei com o pessoal, poxa, ela tem que ir pro tudo ou nada, tem que ir pra pancadaria, porque é isso que sobrou pra ela. E ela me parece tentou fazer isso, tentou ir pra pancadaria, saiu correndo atrás da Rose, até meio desordenadamente. E não deu certo. Não deu certo, continuou tomando um vareio desgraçado da Rose. E aí veio um momento decisivo, pra mim que virou um momento icônico já do MMA Mundial. Sim. Que pra quem tinha tomado praticamente um 10-8 no primeiro round, a gente pode discutir agora, porque teve gente que no nosso lado ali marcou 10-8. A Jéssica pega a Rose de novo pelas pernas, numa queda gigantesca de wrestling, deve ter o nome, o Alexandre deve saber, mas um double leg daqueles que pega a pessoa pelo ombro, uma baiana que pega a pessoa no ombro e joga no chão. E a Rose, em vez de se proteger, ela tenta de novo buscar o braço da Jéssica pra fazer a chave de braço e sair montada na chave. E nisso ela aterriza de cabeça no chão e na hora sofre ali a pancada na cabeça e apaga. E não bate estaca, pra quem é da antiga aí, no melhor estilo, o Arona contra o... Alexandre? Oi, Kevin Haldeman contra o Arona, foi isso? Não, teve o do Fedor, mas o do Arona foi com o Rampage com o Arona. Rampage foi Slam. Foi Slam. Ele cravou a Arona no chão, segurando no triângulo. Mas me lembrou mais a do Arona do que até do que foi o suplê do Kevin Haldeman no Fedor. Mas enfim, a Rose, que ganhava a luta com extrema facilidade, cai nocauteada, e a Jéssica é a nova campeã mundial peso palha. Polêmicas à parte, surreal pra mim, Rafael Oreiro, não sei qual que é a sua impressão aí de perto, uma virada dessa, porque não parecia existir nenhum caminho pra Batistaca ganhar a luta, nem nada que ela tentava dava minimamente certo contra a campeã Rose Namajunas. A performance da Rose foi impressionante, cara. O primeiro round dela, eu acho que foi a melhor performance da carreira dela, do jeito que ela se apresentou melhor como lutadora na carreira dela até hoje. Aí veio o segundo round, a Jéssica, realmente, como você falou, o jeito era partir do nada, foi pressionar, foi usar grosseria, força física, que é onde ela se destaca mais, e na hora do bate-estaca ali, na hora do slam, foi assustador, na hora, cara. Foi muito assustador. Demais, assim, eu até não entendi muito, acho que eu, Alexandre e o Kiel, né, no nosso posicionamento na arena, ficava com uma pilastra na frente, e o juiz e tudo mais, o juiz não, o árbitro central. E Ale, você acha que a Jéssica poderia ter tido algum tipo de abordagem diferente do que ela tentou na luta pra virar esse cenário que era muito deficitário? Transformar a luta em pancadaria. Ela tentou, né? Tentou, mas era a única chance. Ainda mais do jeito que o negócio tava andando ali, cara, eu tinha um pouco de dúvida. Você marcou 10-8 no primeiro round? Olha, eu só vi lá, tá? Eu não revi ainda não. Lá na hora eu não achei não, mas não duvido não, tá? Foi um passeio bem grandinho, com direito a knockdown e tal. Não discordo não, na hora eu não dei não, mas não acho errado não. Eu tinha uma dúvida, assim, eu transformei essa luta num equilíbrio muito grande, foi eu que fiz a prévia dela inclusive, porque eu não sabia se a Rose Namajunas podia implementar um jogo de backpedaling, né, de bater recuando, porque isso é muito difícil e não é o natural
da Rose. A Rose é uma pessoa agressiva, inclusive. E a agressividade contra a Jéssica costuma dar merda. E ela foi perfeita nesse ponto, entendeu? Ela bateu muito bem recuando, ela bateu muito bem de lateral, ela soube muito bem sair da distância dentro do raio de ação para muito distante, muito mais veloz do que a Jéssica, entendeu? Então, a Jéssica não conseguia rebater por causa dessa diferença de velocidade. E acabou o primeiro round, eu falei, pô, Jéssica tá perdida. Continuou o segundo round, ela teve uma ou outra vez que ela conseguiu trocar porrada ali, fazer a luta ficar franca, e mesmo assim não deu em nada. E aí eu pensei, cara, a luta continuou, eu falei, meu irmão, já era, acabou. E eu tava achando a Rose com a maior atuação da carreira dela, inclusive nas 2 vitórias contra a Joana. Então, pra mim, sábado tava sendo a maior atuação da carreira da Rose, que não é pouca coisa, porque é uma lutadora que se tornou num nível muito alto. Então, eu tava achando que isso ia acontecer, e aí eu já não tava mais esperando que fosse dar problema. O problema foi o seguinte, a Rose errou quando ela tentou... No primeiro round deu certo, né? Ela foi tomar uma queda e caiu com o armlock pronto, né? Com o armlock meio que encaixado, e ela tentou fazer isso de novo, e foi isso que acabou com a luta dela. Quando ela tentou travar, ela prendeu os braços da Jéssica e acabou sendo cravada direto no chão. E muita gente discute, foi perguntada a legalidade desse movimento, que é jogar o outro de cabeça no chão, Alexandre. Explica essa questão dos braços só. Até a Isabela Akida estava com a gente e ajudou a esclarecer a dúvida. Eu fiquei um tempo, vocês ficavam, pô, o que você achou, não sei o que lá, e eu ficava tentando... Eu falei, pô, ele já tá em choque, eu tava em choque, eu tava tentando prestar atenção no que tinha acontecido. Em choque. Foi legal, todo mundo pulou, o outro assustado, o outro vibrando, o outro, o que aconteceu? E o Alexandre ficou estático lá, pensando na vida. Foi engraçado a cena ali. Foi, deve ter sido engraçado. Mas eu tava olhando pro telão, entendeu? Eu tava esperando aparecer replay pra eu tentar entender o que tinha acontecido. Porque ao vivo, na hora que aconteceu, eu pensei que ela tivesse cravado com a cabeça no chão. Isso não pode, isso é proibido. Quando eu revi, e até as fotos também, que saíram, as fotos oficiais e tal, mostraram que a queda foi muito parecida com a do Fedor de nuca no chão, né? Aí a gente vai entrar no mérito de vale ou não vale, deveria valer ou não deveria valer. Vale, entendeu? Se deveria ou se não deveria. Eu vi gente falando, se soco na nuca não vale, por que queda, cravar a nuca do maluco no chão vale, e né? Tem a questão de estar prendendo o braço ou não, né, Ale? Tem a questão de estar prendendo o braço ou não, porque se a Jéssica que está aplicando a queda estivesse segurando os braços da Rose, a queda seria ilegal. Mas não foi o caso, foi o contrário, inclusive. Foi a Rose que estava segurando os braços da Jéssica para tentar puxar pro armlock, e foi o grande erro que ela cometeu. Ou seja, a Jéssica não poderia abraçar a Rose prendendo os braços dela no estilo Zangief e cravá-la de cabeça no chão. Isso não poderia. Cravar de cabeça no chão nunca pode, né? Mas cravar de nuca no chão, travando os braços dela, também não pode. Aí a parada... Fala. Não, a Jéssica Cardoso pergunta a diferença entre bate-estaca e slam. O slam é aquele frontal, que você meio que... Isso. Tô na câmera, pra quem tá vendo, você vai bater de frente aqui a pessoa... E a bate-estaca, no caso, que ela fez, ela pega pelo ombro e vai jogar, assim, vai fazer a queda. Deve ter nome no wrestling, isso não tem? Normalmente o slam você tem... É bem o caso do Ricardo Arona contra o Rampage. Ele bate de costas no chão. Isso, você... Primeira luta da carreira do Justin Gaethje também foi um nocaute desse. O João Henrique lembrou do Newton contra o Matt Hughes também, que rolou isso. Isso, também. Que aquela do contra o... Que é isso, exatamente. Que ele tava... Nocaute duplo, não. Teoricamente, o Matt Hughes apagou num triângulo em pé. E aí, por ele ter apagado, ele acabou cravando o Carlos Newton no chão e o Newton apagou quando caiu. Mas então, o Newton bate a cabeça na cabeça do Hughes, tem um negócio assim, mas enfim, não é pauta pra hoje. Não é pauta, mas é tipo isso. E aí, cara, eu tava avaliando e, porra, aí você entra no dilema. Não pode segurar o braço, por quê? Porque com o braço você vai tentar amortecer a queda, beleza. Aula 1 de wrestling. Se tirar os seus 2 pés do chão, curte a queda. Não tenta amortecer a queda com o braço, porque a possibilidade de você quebrar o braço é muito grande. Se tentarem te cravar no chão e você tentar parar essa queda com o braço, a possibilidade de você quebrar o braço é grande. Então, o que você aprende é o seguinte: tirou seus 2 pés do chão, você já não tem mais o que fazer. Ou você vai espernear em pé,
ou você vai espernear no colo do cidadão, ou curte a queda. Judô entendeu? Também, né, Alexandre? Judô, quem fez judô na vida, logo no começo você aprende a cair. Primeira coisa é aprender a cair. Primeira coisa de judô que você aprende é rolamento. Isso, né? aprender a cair. Então você aprende o que você faz quando você cair pra você não se machucar. Rola. Entendeu? Então é a primeira aula de judô, a primeira aula de wrestling, primeira aula de modalidades que aplicam queda. Então, aí fica nesse dilema, ela fica com o braço solto, aí vai defender o braço, aí se não defender o braço, ela cai de nuca no chão. Então é um bagulho meio complicado de avaliar. E também a questão do por que não vale soco na nuca e vale derrubar com a nuca no chão, deve ter alguma coisa a ver com lei física de pressão, entendeu? Porque o punho em contato com a nuca tem menor área, então ele faz mais pressão do que a nuca batendo no chão. Pode ser alguma parada dessa, nunca parei para pensar. Mas é estranho, né? Eu acho que não devia valer, sacou? Eu acho que é um bagulho que pode dar merda um dia. Mas vale, e aí méritos pra Jéssica, tirado da cartola, né, Ale? Algo que não parecia que ia dar certo também, né? Exatamente. Cara, do jeito que ela tava, maluco, era a única chance dela, sacou? Vou pegar essa menina, vou dar um cravadão nela no chão e fudeu. Porque eu acho que nem cair por cima não ia dar certo, porque a Rose ia sair fora. Que nem ela saiu a primeira vez. Que nem ela saiu no primeiro round, exatamente. Aliás, sensacional, né? Ela saiu quicando de bunda. Sensacional aquilo. Ela deu um kick de bunda e saiu fora, muito sensacional a saída da Rose. Antes então, da gente... Pode completar, desculpa. Não, era isso, entendeu? Então, muito, muito, muito complicado o cenário pra Jéssica e muito mérito dela. Antes da gente falar um pouco sobre o futuro das duas, sobre uma polêmica de um GIF que apareceu hoje com imagens aí, deixar um abraço pra gente participando com a gente. O Fábio Araújo, eu já mencionei aqui, o João Henrique, o Bernardo Oliveira, o Gustavo Biso pintou aqui, grande abraço pro Biso, a Jéssica Cardoso que eu já mencionei, o Ian Carvalho, o Gustavo Gomes, grande abraço pro Gustavo Gomes, tá de ressaca ainda, Thiago, o Gustavo Gomes, hein? Deve estar de ressaca a semana inteira, vai estar de ressaca. Grande abraço pro Gustavo, tá com a gente lá no Rio de Janeiro também. Thiago Kiel, pintou um GIF hoje aí. Sim. Do que seria, numa das vezes que Na última vez. Foi na última ou na penúltima? A polêmica? Na última vez. Enfim, essa imagem que surgiu mostra quando a Rose tá pendurada no braço da Jéssica, e a Jéssica tá pra cravar a Rose no chão, a Jéssica dando, 3 tapinhas no braço da Rose como desistência. Isso. Uma imagem, é muito rápido o lance. Mas é muito claro também. É muito claro também. Não tem como você confundir, por exemplo... Com tentando tirar o braço, não. Não, são 3 tapas que ela dá na própria mão dela, inclusive. Ela acaba atingindo a própria mão dela naquele momento. E é aquele clássico 3 tapinhas rápidos, assim, de jiu-jitsu. Será que eu consigo colocar aqui o pessoal da câmera? Vou ver se eu consigo colocar o pessoal da câmera. Enfim, Thiago, que você que viu a imagem... Olha, eu vou ver se o pessoal consegue visualizar aqui na câmera. Vê se tá ruim, muito ruim na câmera ali. Dá pra ver? Dá pra ver. Olha lá, agora vai por aí, ó. É nesse momento, aí pronto. É isso aí. Aí é nessa hora que o Facebook derruba a transmissão. Mas eu botei uma imagenzinha de GIF ali, Matias, o nosso fiscal aqui. Enfim, é claramente a Jéssica dando 3 tapinhas. São menos de 3 segundos, Matias, então não tem problema. A Rose tá tentando aplicar uma kimura ali, porque o braço dela tá dobrado, então não é uma questão... Ela tá tentando pegar o braço. Ali tá pressionando com uma kimura. E você vê que provavelmente também o fato dela cair de cara é muito porque ela estava tentando pegar uma posição no braço, então ela fica com o rosto virado pro lado de fora do corpo da Jéssica. Normalmente, nessas posições de queda, o adversário que vai ser derrubado tá com as costas virado pro tablado, e daí o corpo dele tá dobrado sobre o ombro da outra atleta, que no caso seria a Jéssica, e então ela cai de costas e não com o ombro e com o rosto virado, que acabou fazendo a pressão em cima da nuca, enfim, como o Alexandre falou. Cara, eu acho assim, vamos lá, de fato ela bateu, não tem como falar que não bateu, é tipo o Chael Sonnen falar que não bateu pro Anderson, não tem como. Agora, de fato, o que isso significa do ponto de vista da luta? Não existe, o árbitro poderia na hora se ele tivesse visto alguma coisa, ele teria que ter parado, visto no telão pra ver se bateu, se não bateu, que nem foi o caso na luta do
do Stipe Miocic contra o Alistair Overeem, que o Alistair Overeem falou que ele tinha batido, daí foram ver e não bateu, que o Stipe Miocic tinha batido numa guilhotina, se não me engano, e daí foram ver que não bateu, enfim. Então, assim, poderia ter sido feito alguma coisa. Hoje, agora, honestamente, eu não sei, eu acredito que não, mas talvez a Rose teria que entrar com uma representação da Comissão Atlética do Brasil, risos, pra tentar verificar, pedir a mudança de resultado, e aí eu acredito que teria que ser uma mudança para no contest, nesse momento, Sim. Não teria como dar a vitória para ela, que daria uma luta sem resultado, necessariamente levaria uma revanche. No final das contas, eu acho que isso não vai fazer absoluta diferença nenhuma no resultado da luta. Não fez. Se o juiz tivesse visto, o árbitro tivesse visto na hora, ele mandaria parar e a Rose venceria a luta. Como ele não viu na hora e a Rose foi nocauteada, também não fez muita diferença. A Rose não reclamou, e o fato dela não reclamar pode ter sido por dois motivos. Primeiro, que a batida não foi na perna dela nem no braço dela. Acho que a Rose nem reparou na batida. E depois ela caiu nocauteada, quase convulsionando. Provavelmente ela apagou metade do dia da cabeça dela. Então, Exatamente. Se ela notou, ela esqueceu. E também não foi foi de uma posição que não era qualquer... não estava em foco, entendeu? Não é como se a Rose estivesse dando uma guilhotina e o mundo estivesse em foco. Porque quando tem alguém marcando tentando pegar uma finalização, você presta atenção no ato de bater, no possível ato de bater. Isso não era o caso também. Então, assim, de fato houve uma batida. Eu acredito que isso não vai... Se tivesse acontecido numa comissão atlética grande, nem vou usar a palavra mais séria, mas um pouco mais robusta, pra não dizer mais séria, talvez tivesse uma revisão, ainda mais se tivesse provocação por parte da equipe da Jéssica, por algum tipo de recurso, alguma coisa assim. Eu acho que a equipe da Jéssica não vai fazer, mas isso a gente fica no achismo também, porque não tem como saber. 2, eu acho que a Comissão Atlética do Brasil, por conta própria, de ofício, não vai rever essa luta. E o UFC também não tem interesse nenhum em fazer uma luta dessa, um highlight desse virar um no contest, considerando que a Rose tem o direito, até pela atuação que estava tendo, a gente vai entrar nisso provavelmente depois, de ter uma revanche imediata, porque acho que nenhuma outra luta faz sentido nessa categoria, mesmo com Tatiana Suárez e Ansaroff acontecendo nos próximos meses aí. Acho que essa continua sendo a luta mais relevante pelo cinturão, a revanche da Rose contra a Jéssica. Então, por mais que tenha necessidade de ser repercutido, de fato houve o momento da batida, eu acho que não vai mudar em nada, apesar de que, assim, é estranho, né? É um ato estranho, parece meio esquisito, até pela posição que tá o braço. Como você falou, parece no final das contas é uma kimura, porque a pressão é no ombro e ela vai dobrando o braço contra o próprio movimento. Aquela posição que ficou mais clássica com o Minotauro tendo o braço quebrado pelo Frank Mir, por exemplo. Rafael Oreiro, ali nos bastidores ou na mesa de imprensa, teve algum papo sobre isso? Porque a Rose me pareceu, como ela foi... Aliás, a Rose é muito fofa, né, com a imprensa. O discurso dela foi super legal na luta. Ela falou... poxa, eu tô feliz pelos brasileiros, vocês viajam o mundo inteiro pra ver a gente lutar, então que bom que eu pude lutar aqui hoje pra vocês e tal. A Rose, putz, a pessoa parece uma pessoa maravilhosa. Teve algum papo ali na setor de imprensa sobre essa polêmica, Oreiro? Cara, se o pessoal da TV, a maioria não conseguiu reparar, a gente do lado ali do octógono, na mesa, muito menos, cara. Não deu pra ver nada ali na hora. E ainda hoje, quando eu vi esse GIF, eu acho que não tem como ser tão conclusivo assim, imaginando que foi 3 tapinhas por desistência, não. Eu não consigo tirar essa conclusão. Eu acho que também, se a Rose não reclamou, não comentou nada sobre o assunto, eu acho que não tem nada que comentar sobre isso. Bola pra frente, a vitória da Jéssica, clara. Não acho nem que se fosse uma comissão mais rigorosa, mais elaborada, eu não acho que entraria com representação por isso. Eu acho que a Rose não tem interesse nenhum de apelar resultado nem nada, ainda mais por um negócio muito apelativo assim. É isso, cara. E qual que foi ali a sensação surra na beira do octógono, ver esse bate-staca acontecendo? E para dizer, uma das maiores viradas, até pela que estava sendo a luta da história do MMA e do UFC, né, Oreiro? Sim, com certeza, foi. O pessoal ao redor do octógono ficou muito assustado, as pessoas levantaram, foram correndo para assistir logo a Rose, que ela convulsionou um pouco logo depois do bate-staca, foi muita preocupação, a equipe dela, principalmente Pat Barry, saiu correndo muito. Mas marido dela. Sim.
Mas logo que ela começou a se levantar, as pessoas ficaram realmente apreciaram o que tinha acontecido ali e foi muito legal ver de perto. Foi um choque muito grande assim, pra gente estar acompanhando a luta, porque realmente, antes da luta eu falei, vamos ver se a Jéssica vai salvar a noite brasileira aí de resultados. E precisou salvar, viu? E depois do primeiro round, ali a gente na bancada, pelo menos, Oreiro, tá todo mundo com uma cara de putz, vai ser um vareio, espero que acabe logo pra Jéssica não apanhar tanto mais. E eu fiquei, essa luta me deixou muito em choque, porque eu fiquei muito em choque com o primeiro round da Rose, foi piorando com o passar do tempo pela atuação o ginásio dela. Foi ficando meio em silêncio até, porque... E depois o choque aumentou ainda mais, né? Bizarro. Alexandre Matos, queria que você abordasse 2 temas aqui, você que ficou mais em choque de todos nós lá, o resultado. Ale, primeiramente, a Jéssica, você imaginava ela chegando ao cinturão do MMA mundial, o maior deles, que é o do UFC. Segundo, falar um pouco do Paraná, homenageado pela Jéssica. É muito legal a homenagem no final da luta também ao Paraná. E esse trabalho que ele faz lá na equipe dele, com várias meninas e com vários atletas, na verdade, e que chega a esse resultado aí de ápice de campeão do UFC, Ale. Como é que se eu achava que a Jéssica ia ser campeã, mas você achava... Não. Quando ela... Isso. Quando ela começou, se ela era material para brigar por título. De jeito nenhum. Muito mérito do Paraná e muito mérito também muita sorte do UFC ter criado a categoria de baixo. Quando ela estreou não tinha o peso palha, né? Então, ou ela ia ficar lá apanhando as meninas grandes, ou ia ficar ruim pra ela. Mas aí juntou as duas coisas, né? Criou a categoria de baixo, ela ficou uma lutadora muito forte, a categoria de baixo, e o Paraná fez um belo serviço. Sobre o belo serviço que o Paraná fez, técnico vale muito, mas ele não é milagreiro, porque lutou uma companheira de equipe da Rose, da Jéssica no evento, foi o extremo oposto, né? E é uma pessoa que o Paraná não consegue render com ela, sabe? A Priscila Pedrita, ela simplesmente não consegue render. A gente pode até falar da Pedrita depois, mas achei muito legal, né? Porque a gente sabe como é difícil esse trabalho de técnicos no Brasil, de academias, né, Ale? A falta de apoio que o esporte brasileiro tem se reflete no mundo das lutas e no mundo do MMA principalmente também, como é no boxe, como é no jiu-jitsu e todas as outras modalidades das lutas. A dificuldade que é o trabalho, a falta de patrocínio, as despesas que os atletas têm. E ver esse trabalho dando certo é gratificante com pessoas que a gente sabe que são sérias, né, Lê? O Paraná, ele achou um filão importante, né, que é o MMA feminino, então ele criou lá o PRVT Girls para poder investir no MMA feminino, está colhendo resultados importantes, tem uma campeã do UFC agora, né, então nada maior do que isso no MMA, e provavelmente vai ser um baita de um atrativo, né, para o projeto dele crescer ainda mais. Revanche imediata, Lê? A Jéssica hoje estava no Ana Maria Braga, né, então já começa a ter um tipo de exposição bem grande. A gente tentou ver se a Jéssica falava com a gente hoje aqui, mas hoje ia ser difícil concorrer com o Grupo Globo, né, Lê? Então, hoje ia ser complicado. Abraço pro Cássio Coutinho, diretamente da Penha, no Rio de Janeiro. Concorda com o Kill? Só revanche faz sentido, Ale? Não acho que só revanche faz sentido, não, tá? Acho a vencedora de Tatiana Soares com a Nina Ansaroff faz muito sentido, só que eu daria revanche. Eu faria revanche agora. E, assim, isso esportivamente, né? Se você quiser que o cinturão fique um pouco mais com a Jéssica e não sei o que lá, é melhor. Assim, se a Tatiana... eu acho que a Jéssica, ela tá no mato sem cachorro, tá? Eu acho que essa luta, do jeito que ela foi, do jeito que ela terminou, foi um baita aprendizado pra Rose. E eu acho que o equilíbrio que aconteceu na primeira luta não aconteceria na segunda. Eu daria um favoritismo relativamente grande relativamente grande, mas assim, um favoritismo consolidado para Rose numa revanche. Já com a Tatiana Soares, a Jéssica ia ter que mudar muito o gameplay dela, porque não há a menor condição dela cravar a Tatiana Soares, mas nenhuma condição disso acontecer. Zero. Até porque ela perde na força também. Se for na força bruta contra a Tatiana para queda, ela vai perder todas as disputas. Então não é um jogo nem sequer plausível para a Jéssica implementar contra a Tatiana. A Tatiana é imensa, a Tatiana wrestler de nível mundial elevadíssimo, entendeu? Medalhista de campeonato mundial, que derruba muito bem, 10 centímetros maior do que a Jéssica, ela é um tanque de guerra. A Tatiana é a Jéssica grande, entendeu? Então, esse jogo de queda, de brutalidade da Jéssica não tem nenhuma possibilidade de acerto para a Tatiana. A Jéssica tem que levar a Tatiana para uma pancadaria
e aí socar para 10 centímetros pro alto, entendeu? Vai perder um pouco de potência e tal, mas potência não falta para Jéssica. Capacidade de trocar soco, a Tatiana ainda tá um pouco crua, então o caminho para Jéssica numa luta contra a Tatiana seria essa, mas é investir nessa parada. E a Jéssica é aquela menina que a gente sabe que bate toda aberta, bate dando opção pra caramba, e aí facilita para quem quer entrar nas pernas. Então é uma luta bem complicada pra Jéssica também, a Tatiana. A Rose eu acho bem improvável que a Jéssica vença a revanche. Eu duvido que a Rose vá tentar defender uma queda caindo com o armlock ou com o Kimura, seja lá o que for encaixado. Ela vai desistir disso numa revanche. E aí tem que saber se a Rose vai continuar mesmo, né? Porque ela falou lá nos bastidores, lá na coletiva depois, que ela não tá mais a fim de lutar. E aí o pessoal que diz, essa é coisa que perdeu agora. Não é coisa que perdeu agora, tá? Ela fala isso desde março do ano passado, desde a confusão que aconteceu no UFC 223 lá, que o ela tava no ônibus que o Conor McGregor atacou. Exatamente, ela desenvolveu transtorno pós-traumático, síndrome do pânico, não sei o que lá. Já vinha falando antes da revanche contra a Joana que ela queria parar, que ela não sabia nem se ela ia lutar contra a Joana. Então, assim, é bem plausível sim que ela pare, tá? O que seria uma pena pro esporte, uma atleta aos 27 anos, no auge. 27 é a Jéssica, tem 26, ela é mais nova que a Jéssica. Seria um absurdo a Rose parar agora. Nossa, um absurdo assim, pro esporte, né? Não pra ela. Ela para quando ela quiser, ela tem direito. Mas, pô, seria uma pena. Mostra uma menina do nível que ela tá chegando e cada vez melhor, cada vez lutando melhor. Pare de lutar 26 anos, acho que nem no auge ela tá ainda, entendeu? Então, eu acho que ela tem mais um ano e meio aí pra chegar no pico dela. Mais um ano, sei lá. Então, porra, foda. Muito triste se ela parar. Um abraço pro Marcão que tá com a gente aqui nos comentários. O Cascotinho comentou que a revanche é a única luta que faz sentido. Estudo na sua normalidade, a Rose recupera o cinturão. A Alexandre acabou de falar disso. O Guilherme Scarcelli comenta. Eu queria responder pra ele, Bruno. Oi? Pode falar. Eu queria responder essa. Faz aí, fala aí. Não, ele falou, não eram vocês que estavam puxando o grito de Pedrita lá no ginásio? Estava vindo da direção do setor de vocês, já logo imaginei. Era um cara absolutamente do meu lado. É o cara que estava na cadeira completamente do meu lado. Isso. Chatíssimo. O cara era da academia, algo assim, com certeza. Ele tava com a camisa da PRBT, a camisa dela e tal. Eu ainda perguntei pra ele se ele treinava lá com a Pedrita, porque eu ia pedir pra ele mandar um recado pro Paraná, entendeu? Eu falava, mano, se tu treina lá com ele, manda um recado pro Paraná lá, porque tá feia a coisa. Não que eu precise. A gente puxou uns gritos de Bangu ali, né? Porque a Pedrita é de Bangu, que é terra de Diego Tintin. Então a gente puxou vários gritos de Bangu dali do nosso setor. Agora o que a gente mais se expressou foi na luta do BJ, né? A luta do BJ a gente ficou puxando o BJ a cada 5 minutos, o grito de apoio. Mas foi do nosso canto, viu, sim, Guilherme. Devia ter ido lá com a gente, Guilherme. Pô, foi festival de bobagem que a gente falou lá. Foi divertido pra caramba o evento. Senhores, temos que falar pelo menos de Anderson Silva e de Aldo hoje, óbvio, né? Vamos falar de agora, pelo menos. Espero que a Rose não pare. O Thiago Kiel que gostou da Rose entrando com Thunderstruck do ACDC. Não foi ela que escolheu. Excelente. Não foi ela que escolheu. Inclusive, ela fez um post nas redes sociais dizendo que nunca mais deixa o Dana escolher a música dela, porque ela não se importa. Ela é tão maravilhosa, a Rose. Ela falou, foda-se a música. Então, escolhe aí, Dana. White tá de parabéns, a segunda vez que o Dana escolhe essa música. Quase chorei na arquibancada. E o Oreiro também quase chorou na mesa de imprensa, tenho certeza. Pô, a sensação lá de baixo da arena em volta tocando Thunderstruck foi muito assim. Cara, pra quem nunca foi em evento do UFC, a gente refaz o convite sempre, né? O convite não, mas a dica nossa aí, né? De vá uma vez no evento do UFC, porque realmente é uma estrutura de show, de som, de luzes. A hora que a campeã vai entrar, a Jéssica já foi legal, que entrou com o rap da PRVT lá, sei lá, com as cocar dela, maluco, foi super legal. A hora que entra a campeã, que apaga tudo e começa a tocar o Thunderstruck desse DC, pô, foi genial. E pô, o Dana White sabe fazer o show também, porque ele escolheu uma música que dá um clima sensacional. O Guilherme fala que o Bangu ele não conseguiu ouvir, é que a gente foi gritando uns bangus esporádicos. Mas o BJ eu entoei junto sozinho no meu setor. Lenda é lenda. Mas a gente fala do BJ rapidinho no final do programa. José Aldo, senhores. José Aldo. Oi, Oreiro, diga. Só falar uma coisinha rápida sobre a Rose. Que eu tive na coletiva, eu presenciei as coisas que ela falou lá. Ela parece realmente, como o Alexandre falou, ela já fala há um tempo que ela não sabe mais se está interessada em lutar MMA, não sabe mais se está interessada em continuar na profissão, que é uma coisa que ela já pensa há algum tempo, que ela pensa sim em se aposentar. E depois de ver tudo isso, ver que realmente ela se sente assim, eu acho que
ao menos ela vai tirar um tempo aí pra pensar da vida, vai se afastar um pouco. Eu não acho que vai ter a possibilidade de rolar uma revanche imediata, assim, com a Jéssica. Eu não acho que seja provável, não. Ela tem uma carinha natural já meio de sono, né? Vamos falar a verdade. Cara de Jade Barbosa, sabe? Cara de choro. Mas enfim, vamos guardar a rosa. Espero que ela não pare. Se ela parar também, tá no direito dela. O José Mário Novaes comenta aqui que a Pedrita perdeu 11 quilos em 8 dias. Saudável. É complicado, né? Mas a gente fala depois da Pedrita. José Aldo entrou o som de Umbrella, né? Da Rihanna, tradicional música. Você pode não gostar. Não é esse o problema. Não é Umbrella? Como é que chama a música? Não sei qual é a música. É Run This Town. Ela entra na sua cabeça, ela nunca sai. Esse é o problema. Então, mas isso mostra que é impactante a música. Pô, cara, o José Mário comenta que viu os treinos no hotel da galera. Legal, José. Pode contar mais coisa pra gente sobre de bastidores. Meu preparador físico da Beth, pô. Não sabia, pô. Desculpa, é que eu tô... Aí você tem que me ajudar, Alexandre, com informações. Tá explicado também. Aliás, hoje vamos ter que fazer programa extra essa semana. Já viram, né? Faremos. Pô, e é legal ver o Aldo entrando com a música tradicional dele, as músicas da Rihanna que ele entra. Dá um impacto que você pode não gostar, mas dá um impacto. O problema não é a música em si. O problema é que essa música específica, ela entra na sua cabeça e ela nunca mais sai. Entendeu? Chatinho. Então esse é o problema da música, principalmente. O Alvin Coelho já grita aqui, Run This Town. Desculpa. Não, vocês tocarem nesse assunto, porque já tá rolando na minha cabeça aqui. Exatamente. Meu conhecimento de Rihanna é limitado. Mas enfim. Tá na minha cabeça desde de sábado, filho. O José Mário manda que tava no corner da Beth aqui. Legal, Mário. A gente tem que falar com você sobre a Beth. Inclusive, seria muito legal um papo. Rapidão, pessoal. Aldo e Volkanovski. Eu achava o matchmaking mais legal da noite. Mais uma luta no estilo Aldo e Moicano, de passagem de guarda e ver o quanto da categoria e ver o quanto a nova geração já ganha dos tops da antiga geração. Aliás, no dia que parece que o MMA Fighting divulgou que o Max Holloway vai lutar contra o Frank Edgar, tá? Mas a gente reportou isso em outro programa. Foi a ESPN que Foi a ESPN que divulgou? Então é certo. Então provavelmente deve ser isso mesmo. Mas enfim, o Volkanovski tinha tudo para ser o contender ganhando a luta, ou o Aldos ganhasse a luta, era eles ou ali o Edgar. E não saberíamos como o jovem Volkanovski ia reagir contra o experiente Aldo no Rio de Janeiro, nesse caldeirão que é o Rio de Janeiro. A galera gritando pro Aldo o tempo inteiro. Pra quem nunca foi no evento ao vivo aqui no Brasil, a cada soco do brasileiro que entra, a galera dá aquela pressão. Torcendo mais do que na luta do Anderson, né? Mas eu achei, Ale, mas assim, é porque acho que a galera sabe que o Anderson tem a áurea de lenda, mas já passou o momento. O Aldo ainda é o campeão da galera, entendeu? Então a galera... Também tem o fator do Aldo ser mais local, ser mais Rio de Janeiro. Com certeza. E a galera torceu muito pelo Aldo. Agora, se o primeiro round foi equilibrado, o segundo e o terceiro não foram. O Volkanovski conseguiu usar a força física dele para não só neutralizar o Aldo na grade, como na trocação, um jogo de pernas muito bacana, uma guarda muito ajustada e não tomar prejuízo para cima do Aldo. Não só o Guilherme Scarcelli, como alguém comentou aqui no ao vivo, eu até vou ter que buscar um comentário aqui, que o Dedé Pederneiras disse no intervalo pro Aldo que ele estava ganhando de 20-18 no final do segundo round. O primeiro round, senhores, muita gente ali no nosso setor, a gente ficou conversando entre a gente, eu, Kio, Tintin, João Gabriel Gelli, Bruno Costa, Alexandre. E aí, o que vocês deram? E tava uma divisão entre dei pro Aldo, dei pro Volkanovski. O primeiro sim. O primeiro sim, mas o segundo não tinha dúvida. E agora aquela coisa também, a gente não sabe se o Aldo reage melhor e luta melhor ao achar que está ganhando a luta. Isso. A gente não sabe como o atleta reage. E o Dedé conhece mais que a gente, muito mais que a gente, o Aldo. Então, de repente, o Dedé sabe que o Aldo reage. Eu não faria isso, mas que o Aldo reage melhor mal. assim. Ou ele reage mal se souber que tá perdendo, por exemplo. E fica nervoso e tudo mais. Mas enfim, o Aldo é um cara que tinha tudo a seu favor ali, mas era uma encrenca muito grande, Alexandre. Gameplay mal executado do Aldo ou realmente o Volkanovski passou já a curva do Aldo e não tinha muito o que o brasileiro fazer? Cara, eu não achei gameplay mal executado porque tem muito o mérito do Volkanovski de anular o jogo do Aldo, foi muito gigante, entendeu? Então eu não sei nem se deu tempo do Aldo não ter conseguido fazer, assim, ter implantado um jogo errado. Eu acho que ele tentou fazer a parada de sempre, cara, e ele não imaginou que o maluco fosse conseguir neutralizar a principal característica dele, que é de retaliar os movimentos ofensivos dos adversários, né? Todo mundo que inicia uma ação ofensiva contra o Aldo retalia. Ele normalmente faz o cara errar ainda
e ainda deixa um presente de volta pro maluco pensar na vida antes de atacar ele da próxima vez. E o Volkanovski simplesmente bloqueou a possibilidade disso acontecer. E ele bloqueou de um jeito fenomenal. Ora ele fez uma movimentação lateral, ele batia, saía para o lado. Então quando ele começava o golpe, ele estava numa posição. Quando ele terminava, na hora do Aldo retalhar, ele já não estava mais ali. E ora ele entrou com um movimento de cabeça, né? Então ele entrava para bater em linha reta, e quando o Aldo tentava golpear, ele tirava a cabeça, num movimento muito sincronizado, muitíssimo bem treinado, né? O cara tem que estar num nível de treinamento nos cascos para ele fazer um bagulho desse, principalmente contra um cara que nem o Aldo, e o Volkanovski conseguiu. E aí depois de um tempo, quando ele já tinha implementado essa parada por, sei lá, um round e meio, ele resolveu travar a luta na grade. E aí, cara, porra, eu tava conversando, quando ele diz o Tintico, quando você fala com o pessoal da Firme e tal, não sei o que lá, qual que é a galera que não acompanha muito? A galera não tem noção do como é desgastante ficar trocando força na grade, né? Principalmente com um cavalo forte que nem o Volkanovski. O Volkanovski, a galera não sabe, ele bate 66 quilos, mas ele pesava 30 quilos a mais quando ele jogava rugby. E ele foi um puto, ele já foi eleito MVP do Campeonato Australiano de Rugby, que não é um campeonato brasileiro de rugby. Ele comentou isso na coletiva, que ele tá tão acostumado a bater em caras de 93 quilos, muito mais altos do que ele hoje, lutando contra peso pena, ele se sente muito melhor. Ele hoje fala que ele enfrentava peso pesado e hoje em dia enfrenta peso pena. Pra ele tá ótimo. E a gente viu o Chad Mendes dar um botadão nele que teria derrubado qualquer um, teria nocauteado qualquer um na categoria, e ele voltou como se não tivesse acontecido nada. Voltou amarradão e sinto muito. Então aquele dia ele falou assim, maluco, pra derrubar esse cavalo aí vai ser foda. E o cara, bicho, ele tem um upper body, né? O tronco dele muito forte, ele tem as costas muito... Então quando ele trava o maluco, ele bota a perna esquerda no meio das pernas do adversário, fica com a direita livre, ele trava o tronco do cara e começa a dar joelhada, meu irmão, não dá pra sair dali. Não dá, porque a diferença de força isométrica é muito grande dele pros adversários, entendeu? Então tem que ser um animal que nem o Nurmagomedov, da categoria de cima, pra tentar trocar força ali com ele, porque o bagulho ali com ele é doido, né? É dificílimo de mover ele dali. Então ele fez, cara, um gameplay lindo, sensacional, ou invalidando a capacidade de retaliação do Aldo, ou travando o Aldo na grade para forçar o Aldo a fazer força isométrica, fazer o Aldo cansar e fazer o Aldo perder potência de punho, né? Então foi, cara, absolutamente genial a estratégia que ele fez, não só genial do ponto de vista tático, mas muito bem implementada, né? Feita a risca, para mim foi 30-27. Eu achei mesmo o primeiro round tendo sido dado, ele ganhou o primeiro, inclusive. Sim. Ganhou os dois sem nenhuma dúvida, né? Então, na pior das hipóteses, 29-28 para ele, mas para mim foi 30-27. Atuação gigantesca, né? E qualquer ser humano, peso pena, que bate 66 quilos e vence o José Aldo, nada diferente dele disputar o cinturão em seguida. E aí hoje ele tomou aquele Zidane contra o Brasil 2006, distribuindo balões no meio de campo, né? Então, ele veio correndo. Hoje ele veio correndo para o Frank, só deu aquele totozinho por baixo da bola, e a bola subiu por cima da cabeça dele. Aí o balão, né, mano? Se foi o Frank Edgar que roubou, não tem problema. Não, tem sim, sai daqui. O Frank Edgar ganhando do Cub Swanson e o Volkanovski ganhando do Aldo, pô. Zé Graboso. Claramente estou brincando. O Rafael Oreiro, o Alexandre comentou muito bem executado, taticamente brilhante, tecnicamente monstruoso, mas um pouco decepcionante pro público local que acompanhando o evento, né, Oreiro? Com certeza, todo mundo que foi pra arena esperava uma vitória do Aldo, mas nem por isso... Não, e a luta, o transcorrer da luta acabou sendo... Sim. Sem muita... Mas também vai da expectativa das pessoas, isso. As pessoas não sabem, muitas das pessoas que vão pra arena não sabem valorizar uma luta técnica, elas estão lá pra ver uma luta mais porradaria, mais animada, tanto que, por vezes, muitas lutas foram vaiadas até. O Aldo e o Volkanovski um pouco foi vaiado, enquanto o Volkanovski pressionava na grade. Mas as pessoas têm que ver que, é impressionante como o Volkanovski consegue manter um cavalo que nem o Aldo pressionado na grade, porque o Aldo não é fácil se pressionar na grade assim. O Volkanovski pegava ele no meio do octógono, arrastava ele pra grade e deixava ele lá. Isso é monstruoso, isso não é qualquer um que faz não, cara. Isso é só uma pessoa muito especial que pode fazer.
O Gustavo Biso comentou aqui na caixinha de comentários ao vivo, ele que trabalhou lá no evento, né? De que na sala de imprensa tremia na hora que o Aldo lutava com a emoção da galera. Realmente foi o cara que mais comoveu o público presente na arena. E eu ia falar de futuro dos dois, né? O Volkanovski era o cinturão, né? Mas já tomou esse balão, vai ficar esperando agora na fila, provavelmente. Agora o Aldo se distancia, né? Se ele ganha essa luta, ele teria limpado os concorrentes, o Moicano e o Volkanovski. E gostem ou não, seria ali de novo na boca do título, né, Ale? Mas, Ale, Oreiro, Kill. Mas agora ele acaba ficando sozinho pra baixo dessa escada e vai provavelmente virar um porteiro. Se é que não vai. Ele tem mais uma luta no contrato, né? De repente ele faz mais uma luta no Rio ano que vem e para, né? Ele falou lá atrás. Lá em Fortaleza. Ele disse que queria lutar nos 3 eventos do Brasil esse ano. Depois, na coletiva de imprensa, ele disse que ele queria lutar as lutas nos 3 eventos e talvez aposentar. Ele repetiu isso agora, ele falou que queria lutar no Rio e queria lutar em São Paulo no final do ano também. Talvez se ele tivesse ganho no Rio, porque antes do evento ele falou que ele estava pensando sim em cinturão. Talvez se ele tivesse ganho do Volkanovski, ele poderia até pensar em renovar o contrato para conseguir, de repente, por mais 2 ou 3 outros, para garantir uma defesa de cinturão, enfim, questões financeiras. O UFC talvez forçaria alguma coisa nesse sentido. Com essa derrota, não é que tá longe pro Aldo voltar a disputar o cinturão, tá? Se ele tiver vontade, ele tem condição técnica de fazer 3 lutas e tá disputando o cinturão de novo no máximo. Assim, no máximo. Não precisa muito mais que isso. Ele vence, de repente, um zumbi coreano, ou o Brian Ortega, ou alguém nesse meio de caminho aí, e se coloca numa eliminatória novamente, tranquilamente. E ele sempre vai ser um cara que, com uma vitória, se uma luta de cinturão cai, ele vai ser muito dos selecionados, possivelmente o selecionado para cobrir o desafiante que se machucou, enfim, coisa nesse sentido. Então ele pode sim. Agora eu acho que o futuro do Aldo depende muito mais do que ele efetivamente quer para a carreira dele, do que o Dedé vai tentar influenciá-lo a fazer, conhecendo ele ou alguma coisa nesse sentido, do que efetivamente o que ele pode. Porque eu acho que condição técnica e física, por mais que tenha seja menor que no passado, ele tem para disputar o cinturão na categoria. Ele tem nome, ele tem condição, ele mantém todas as características que ele tinha, um pouco menos, óbvio, de pressão, um pouco menos de vitalidade pela idade, mas eu acho que isso ainda não é o suficiente para ele ser considerado só um porteiro, e sim ele é contender. Ele poderia ser um contender, mas acho que não sei se é isso que ele quer, essa derrota. Eu acho que ele quer mais ser o homem da categoria, o rei da categoria. Como isso ele já não é mais, ele sempre vai ser um contender. Eu acho que talvez ele queira aposentar e cuidar da vida dele, dos negócios dele, que vão muito bem, obrigado. O Marco Antônio e o João Henrique comentam que pode ser a Ortega e Aldo, o vice-vencedor de Ortega e Magomed Sharipov em São Paulo, novembro. Vamos ver o que o Aldo vai querer da vida. Eu tô esperando estar em São Paulo em novembro para eu vê-lo ao vivo. Um abraço para Karina Suzuki, pro Rodrigo Rojas, então a Karina tá com a gente lá no Rio, que estão aqui ao vivo com a gente também no programa. Alexandre Matos, negociei com o Matias Pinto, temos 15 minutos extras hoje aqui, viu? Então vamos estourar um pouquinho aqui rapidamente, só pra gente poder falar. O Anderson Silva, o nosso público vai matar a gente. Fica esperando aí que o Aldo decide pra carreira dele. E o Volkanovski, apesar de fazer jus ao cinturão, vai esperar. O pessoal comentando aqui na caixinha de comentários que não entendeu um pouco do desrespeito ao Volkanovski. A gente vai falar agora do Cannonier também. O Biso falou que lá na sala de imprensa soltaram: nossos ídolos morreram quando o Aldo e o Anderson perderam. Os profissionais de imprensa acabam sendo um pouco menos profissionais do que deveriam. E o público na arena, ele acaba sendo muito muito médios, né? Então, o público médio que não é o cara... É o brasileiro que, assim, ganhou do brasileiro, você é meu inimigo, né? Não respeitam muito o esportista. E agora a gente... o Volkanovski não fez nada pra provocar o público. Por exemplo, o argentino que ganhou do Thiago Pitbull, Staropoli, que treina na shootbox aqui em São Paulo, foi muito vaiado, porque argentino, vaiaram pra caramba ele. Mas aí ele chegou com a entrevista do bairrismo, mas ele falou: pô, galera, eu treino aqui no Brasil com a shootbox, eu defendo a equipe brasileira. Mas aí depois que ele falou isso, até que ficou mais de boa. A galera aplaudiu e tudo mais. O Volkanovski também foi aplaudido depois. Mas você precisou ele falar isso pra ficar tranquilo. Precisou fazer média. O Volkanovski também precisou fazer média pra ser aplaudido. Eu coloco na conta da idiota, Brasil e Argentina, não sei o que. Enfim.
Meio idiota, mas fazer o quê? Anderson Silva, 44 anos, ex-campeão mundial, ex-dono de uma invencibilidade de 8 anos, se eu não me engano, 10 defesas de cinturão, bi-reincidente, reincidente, né? Bi-pego em antidoping nos últimos anos, 44 anos, nas últimas 6 lutas, 1 vitória, 1 no contest, 4 derrotas, volta pro octógono contra um cara que não tem o maior talento da história, que é o Cannonier, mas é um cara no auge da forma física e que bate pesado. E muita gente apontava que poderia ser uma encrenca pro Cannonier, pro Anderson Silva, por mais que o Cannonier não seja um grande talento. Por que isso? Porque a idade do Anderson Silva e o que ele está apresentando no octógono hoje em dia. Agora tem o efeito casa, o efeito a áurea do Anderson Silva que assusta os atletas. E o brasileiro, obviamente, bancando o Anderson Silva ali, gritando muito pro brasileiro contra o americano. Depois de um round, Alexandre, que o Cannonier ficou se borrando do Anderson Silva, que o Anderson não bateu quase nada, mas o Cannonier também ficou não fazendo nada. O Cannonier largou um bicão no joelho direito do Anderson Silva, e na hora o Anderson já caiu no chão gritando, e fim de luta. Não tem muito assim o que a gente comentar sobre tática de luta, né, Ale? Porque não teve tanta luta assim. Mas o que você pode falar pra gente? Deixando abraços pro Heraldo Barril, lá da Bahia, com a gente. O Bruno Carrer, mais uma vez, como sempre ao vivo. E o Tobias Bunenberg também ao vivo com a gente aqui, Alexandre Matos. Cara, não foi um chute, tá? Ele deu uns 7. E só coice, né? Só coice de jumento. Só bicuda monstra. Então, um maluco com cavalo. Mas sim, cara, eu acho que os 4 primeiros minutos de luta, o Cannonier tava respeitando muito aquela figura emblemática que estava ali diante dele, mas aí no minuto final ele começou a se soltar, levou 43 segundos para dar fim à luta, né? Que eu falei de um chute ali, mas é que parece que foi aquele chute que pegou daquele jeito, entendeu? Ah, sim, aquele foi o que acabou, mas acabou porque 6 ou 7 antes começaram a fazer o trabalho, entendeu? Então começa a tomar bica, vai desgastando até que a 7ª, 8ª parece que tá batendo em água, entendeu? E aí desmonta. É foda, assim, bizarro. Assim, o vaiar o João Gabriel Gelli, safado sem vergonha, que ficou botando minhoca na minha cabeça de que o Anderson podia ganhar. E sabe o que foi engraçado? Nossa, uma galera do site apostou no Anderson, vocês são malucos, desculpa. Não. Sabe o que é engraçado? Sabe por quê? Porque a luta contra a Adesanya enganou as pessoas, entendeu? O Adesanya não pisou no acelerador contra o Anderson em momento nenhum da luta. E aí ficou aquela impressão que o Anderson não passou vergonha, então ainda dá pra lutar. O Cannonier é muito pior do que o Israel Adesanya, então dá pro Anderson. Não dá pro Anderson, entendeu? Só deu aquela impressão do Anderson contra o Israel Adesanya, porque o Israel Adesanya foi devagar na luta, ele pegou leve com o Anderson, entendeu? Ele respeitou o estatuto de idoso, foi devagar e não agrediu o Anderson. O Cannonier não ia fazer isso, porque, puta, ele tem nada a perder ali, entendeu? Então ele foi para adotar a maior vitória da carreira dele. O Adesanya estava a ponto de disputar cinturão e tal, ele tinha muito mais coisa a perder. O Adesanya se perdeu, o Cannonier se perdeu pro Anderson. No final da show ninguém nem era saber que Anderson foi. E aí o Cannonier largou aquele negócio, cara, pra falar, aquele negócio, a chance dele ganhar mesmo era baixa. Então era só se enganar mesmo. E o Cannonier não tem a técnica do Adesanya, ele só tem brutalidade, né, Ale? Então... mas já é o suficiente, entendeu? Brutalidade e velocidade já é o suficiente pra pegar um cara que não tem mais nenhum dos dois, entendeu? O que tem pro Anderson ainda, Ale? O que ele tá fazendo ali? O pessoal tá se perguntando, ele tá quase... tá acabando com o cartel dele, com a imagem dele indestrutível. Por que o Anderson continua? Pra honrar contrato, pra ganhar dinheiro? Já é rico. Cara, eu tava... exatamente. Eu tava tipo assim... Se o BJ se acha do direito de continuar, por que o Anderson não, entendeu? O BJ tá decrépito, não ganha a luta há quase uma década. Tá com 7... Primeira pessoa da história deve ser que perdeu 7 seguidas. Bizarro, sabe? E o cara ainda se acha no direito de continuar lutando. Então, cara, ele vai lutar quando ele quiser, ele gosta, ele acha maneiro, mas, porra, é desnecessário, tá tomando porrada de graça, tá se machucando de graça. Eu preciso disso, eu gosto disso. Porra, maluco, caralho. Foda, entendeu? Tem gente assim que não, sei lá, o cara, se não tiver aquilo, o cara vai morrer. É brabo, bicho, é complicado. Tchau, Kio, antes de a gente falar da reação do público, eu quero que o Rafael Oreiro fale um pouco da reação que muita gente teve de que o Anderson deu azar, ele se machucou num chute, ou que foi roubado. Como é que foi ali embaixo essa repercussão e os comentários de que deu azar, de que foi um golpe de sorte, ou
como é que foi a reação do público ali pra derrota do Anderson? Que foi um baita anticlímax, né, Aurélio? Ele toma um chute, cai gritando e a luta acaba do nada. Com certeza foi um baita anticlímax. Ali da mesa de imprensa não deu muito bem pra entender o que tinha acontecido na hora, porque o Anderson tava de costas pra gente. A gente não conseguiu ver muito bem o ângulo que entrou o chute. Só depois do replay no telão que deu pra ver. E não vi muitos comentários de que foi azar, foi chute. Só agora o Anderson veio falar que já estava lutando com uma lesão antes existente, que leva algumas discussões também se foi isso mesmo ou se não foi. O Anderson na entrevista pós-luta falou, eu tava com um negócio no joelho já, inclusive. E aí vem a pergunta muito boa do Gustavo Biso na entrevista coletiva pro Cannonier de o que você achou do negócio do chute ou não, e o Cannonier falou, mas peraí, que lesão que ele teve? Especifica, não é uma lesão por ali, é uma lesão aqui sim, assado, porque dorzinha todo mundo tem, né, Aurélio? Sim, cara. A maioria dos lutadores entra pra luta com lesão. O Cannonier falou que entrou com uma costela trincada e que o Anderson chutou 3 vezes ele na costela mesmo assim, e isso é luta. Mas, o chute do Cannonier pegou certeiro no joelho do Anderson, ele caiu gritando, não conseguia apoiar a perna de jeito nenhum, saiu gritando pelo corredor pro vestiário. O público em volta ficou bem assustado, ficou bem sentido, assim, apesar de não ter uma torcida tão grande assim pro Anderson na arena, eles ficaram bem assustados. Mas eu acho que isso não tira em nada o mérito da vitória do Cannonier. E vamos ver agora como segue a carreira do Anderson, ainda mais com essa possível lesão no joelho. Se for grave, lesão no joelho já é muito complicada. 44 anos, não tem motivo para ele continuar lutando, não. E a reação da mídia, Oreiro? Porque você falou que a mídia internacional, inclusive, está muito presente e dando muita atenção pro Anderson. O pessoal ficou assustado, já esperava mais ou menos isso? Não, ficaram chocados, mas todo mundo fazendo seu trabalho. Não teve muito tempo assim para comentários durante o tempo ali. Um abraço pro Eduardo Luna, pro Vitor Cavalcante acompanhando com a gente também aqui no Ao Vivo. Thiago Kiel, a reação do público no final, muito chocante para quem estava na arena, né? O pessoal já comentando bastante aqui na nossa live no Facebook. A questão do público tá xingando o Cannonier demais. O Cannonier, como o Volkanovski também foi muito vaiado, obviamente. E ao ganhar a luta, ele manda aquela tradicional dedinho na orelha pra torcida, e a torcida fica revoltada, vaia demais, assim. Ele não conseguiu dar entrevista coletiva, basicamente, dentro do octógono. Não conseguiu se fazer ouvir, uma vaia muito grande. É aquela relação com o público brasileiro que é complicado. É um misto do um público que não sabe respeitar o vencedor e o cara não se ajudou também provocando. Não sabe respeitar o vencedor, mas assim, por mais que isso seja verdade, em todas as lutas teve uma vaiazinha aqui, ali, mas tipo, o cara pôde falar, o Staropoli conseguiu reverter a situação dele um pouco, o Volkanovski também não foi vaiado assim, de forma muito ostensiva, foi vaiado, mas... Ok, uma vaia de torcida, normal. Não, mas é que brasileiro também quer que lutador gringo puxe o saco do brasileiro, cara. Lógico. Eles gostam desse negócio, tem que mostrar humildade, tem que se mostrar... Mas isso é pra todo mundo. Eu não me lembro quem foi. Acho que foi o Andrew Sanches, semana passada, em Ottawa, que também foi vaiado um pouco quando ele venceu, e depois ele falou, o Canadá é minha segunda casa, e a galera comemorou. Então, assim, isso é um pouco de todo mundo. O brasileiro é mais, mas, assim, isso não me incomoda, tá? Agora, a vaia, depois do que o Cannonier fez, como você falou, Bruno, virou a maior vaia que eu vi num evento do UFC. Supera inclusive a que eu tinha visto antes, que era a derrota do Daniel Sarafia contra o Sibidolo aqui em São Paulo, que nem lembro se foi discutível ou não a vitória, não lembro mais, eu lembro que foi uma decisão dividida que ele perdeu pro Sibidolo, e a vaia foi bizarra também, altíssima aqui no ginásio de Ibirapuera, superou aquela. O Tintin até comentou. Contra o também. Isso, exatamente. O Tintin comentou. E teve mais uma outra no Rio que o Tintin comentou lá comigo do meu lado. Mas assim, eu acho que isso, assim, o cara também às vezes. Eu não vou falar pediu, mas quando você mete a mão na orelha pra mandar a torcida ficar quieta, a torcida vai se manifestar. Isso não me incomoda muito, tá? O que me incomoda muito foi até um comentário que acho que foi o Alvin Coelho que fez aqui, não, foi o Cássio Coutinho que fez, que é aquilo que a gente reitera sempre, que é irritante a forma que
a imprensa esportiva, mas a imprensa do MMA mais ainda, porque além de já agir como somente falar bem do brasileiro quando o brasileiro tá bem, ou só incentiva um esporte quando tem algum brasileiro de alto nível, ou só importa ganhar, enfim, esse tipo de coisa que é normal da mídia esportiva. A mídia esportiva do Canal Combate especificamente, que é o canal que veicula as imagens, portanto o canal que mais fala de MMA no Brasil, Grupo Globo. O Grupo Globo, as pessoas que estão lá, isso não é uma culpa necessariamente delas, mas elas deveriam se policiar para isso, são amigas dos lutadores, coisa que não acontece no futebol normalmente. Então eles agem com uma emoção desarrazoada, eles fazem comentários que não guardam nenhuma relação com a realidade, porque eles têm uma necessidade de expor algum desejo que coisas aconteçam. Ele tem um texto. Como foi falado aqui, eles gostam de romantizar aquela situação do herói vilão. Exatamente, eles romantizam. Até choram no ar, como aconteceu, enfim. Teve gente que gostou, gente que não gostou, mas enfim. Isso é o de menos, mas assim, querem criar situações que não existem. Por exemplo, o texto do Marcelo Alonso falando que podemos ter 9 campeões. Não existe isso. Isso só atrapalha, isso só incomoda a possibilidade da gente ter efetivamente um crescimento no esporte no Brasil. A Jéssica salvou o evento, porque com derrota de Anderson e Aldo, e da Jéssica, se tivesse acontecido, poderia ter um efeito muito grave na média na média de público, na média de acessos a informações sobre o UFC e sobre MMA no Brasil. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse caso específico foi uma junção de 2 fatores. Dessa forma que é tratado o esporte e o MMA pela grande mídia, e um pouquinho de vontade também do Cannonier de mandar todo mundo ficar quieto, porque ele deve ter sido também, a gente tem que entender que talvez o Cannonier tenha sido o que mais ouviu durante a semana, porque... o Marco Antônio comentou aqui, no ao vivo, que ele passou no hotel sábado, e ele encontrou o Cannonier, o cara foi super gente boa com os fãs, bateu pra todo mundo. Mas depois do evento tava putaço. E assim, tem um detalhe também, tá? Por mais que o Aldo tenha sido o mais exaltado no evento, e isso é verdade, perante o público médio, que assiste, que acompanha, mas que não é aquele grande fã, o Aldo e o Anderson estão num nível muito parecido de fama, e talvez hoje o público que assiste MMA goste mais do Aldo do que do Anderson. Hoje, pra vê-lo lutar, escolher em ver uma luta. Mas do público que não vê MMA, o Anderson é muito maior que o Cannonier. Que o Aldo. O Anderson atinge... A minha mãe sabe quem é o Anderson Silva, minha mãe não sabe quem é o José Aldo. Mas o público que acompanha sabe que o Anderson é campeão faz, sei lá, 6, 7 anos. Eu sei, mas o cara lê lá... O campeão todo dia. Jared Cannonier vai lá no Instagram do cara e xinga o cara, tá ligado? Tipo, do nada. Então... Mexe mais com a massa. Mexe mais com a massa também, talvez. Senhores... Mas como pode falar, Oreiro. O Cannonier é super gente boa, ele atendeu todo mundo muito bem, na coletiva mostrou, tá chateado, ele falou realmente não tem sangue de barata, como foi vaiado pra caramba, pegaram muito no pé dele, ele acabou tendo a atitude ali de provocar um pouco, coisa que não tem como condenar, nada, em qualquer lugar realmente ele seria vaiado, mas só que no Brasil eu acho que o que rolou foi um pouco demais, eu não acho que tenha... não condizeu com a provocação dele, o tamanho da vaia. Ele saiu do octógono, ele queria falar, parecia chateado ali com a situação, tentou acenar para as pessoas na plateia, tentou falar com as pessoas na plateia até, mas todo mundo mostrando o dedo no meio na saída para ele, todo mundo xingando, tudo. Eu acho que é difícil essa relação dos atletas, a cultura esportiva é diferente, né? Então a vaia no Brasil ela tem um peso, acho que até mais comum do que é nos Estados Unidos. E lá a provocação dá muito... O vai morrer, bicho. Oi? É que nem o vai morrer, os caras ficam chocados. Pô, por que o pessoal... Eu já ouvi, o lutador já virou pra mim e falou, pô, por que eles querem que eu morra? O que eu fiz? Ele falou, não, irmão, não é isso não, entendeu? Não, e a vaia que é tão vai comum. Morrer também é um pouco de falta de conhecimento da própria cultura brasileira. Ninguém quer que ele morra de fato. Isso, mas é isso. Por que o cara tem obrigação de conhecer a cultura brasileira? Não tem. Conhece mesmo. Mas aí tem uma confusão aí também, Ale, do que é normal. Nos Estados Unidos, a provocação não gera tanto desdobramento igual gera aqui, entendeu? Acho que nosso público ele é um pouco mais acalorado a provocações, a mãozinha no ouvido provocando, né? Nos Estados Unidos aí é uma repercussãozinha. Aqui acho que jogaram coisa no octógono, no Cannonier, Oreiro? Eu ouvi alguém se falando, não, jogaram um copo nele, jogaram alguma coisa ali? Não deu pra ver, mas pegando aqui um comentário do Marco,
cara, depois da maior vitória da carreira, ele é louco pra falar e fazem aquilo. Realmente, pô, ele acabou de vencer Anderson Silva, pode se promover, pode falar coisa, ele tava até querendo interagir com a plateia, tentando se desculpar, mas não deixaram. Eu não achei... Não achei que o tamanho da vai precisasse ser aquele. Tudo bem vaiar, mas não precisava de tudo isso. Na entrevista coletiva ele foi muito claro. Ele falou, olha, eu não vou me desculpar, porque é isso aí, mas eu entendo o público que me vaiou também, e é isso aí, vambora. Enfim, senhores, a gente tem mais 5 minutos aqui antes de acabar. Destaques rápidos do evento. Olha, eu vou dar o meu, cada um de vocês vai falar de um assunto, a gente nem combinou que vocês falem sobre o que quiserem. Eu quero falar que foi muito legal, assim, pra mim, né, eu acho que ele não tinha mais estado lutando faz muito tempo, mas eu pude ver BJ Penn antes dele parar, gritei muito o nome do BJ, gostei muito da ovação que o público deu na arena pra ele, reconhecendo. Não sabia se esse público, que é um público mais casual, a um atleta que teve o seu auge lá em 2005, 2006, 2007, teria esse reconhecimento pro BJ, e o BJ foi muito bem recepcionado, muito aplaudido. A nossa galera puxou muito o grito de BJ o tempo todo, e ele foi um cara muito bem visto ali pelo público, foi muito feliz. Não tem condição nenhuma de lutar. O Clay Guida mesmo, já velho de guerra, foi lá e mesmo só quicando um pouquinho na ponta do pé e dando 2, 3 soquinhos, ganhou a luta. Mas pelo menos, BJ não fez papelão, não foi nocauteado em 50 segundos, não apanhou tanto. Ganhou um round. Foi uma luta, ganhou um round. E assim, luta de showball, contra outro veterano pelo menos ali, os dois veteranos que não querem nada da vida, não colocaram ele contra não é o Anderson contra o Cannonier, que uma diferença de idade muito grande, né? Então, os caras parecidos. Então, assim, dentro desse cenário, já que o BJ quer lutar, pelo menos pude vê-lo lutar na minha frente, foi uma honra muito grande pra mim. Alexandre, pra você aí, traz um destaque do evento aí. Eu achei legal também ver o BJ, mas diferente de você, eu queria ter visto, tipo assim, ele podia sair do vestiário, subir no octógono, entrar por uma porta, sair pela outra e ir embora, entendeu? Isso seria legal. Aparecer ali, desfila, luta, oi, sou PJ, galera, beleza, e sai. Eu ia achar maneiro pra caralho. Não precisava ter lutado, eu acho assim que ele fez papelão, porque caralho, cara, ele ligou do maluco, ficou quicando depois da entrevista, chatíssimo. Mas o Guida é assim a vida inteira, velho. Tô ligado, ele tá na linha tênue de ser legal e ser chato. Chatíssimo. E o meu destaque é o Laureano Staropoli, o argentino que tem um quê de Jair Rodrigues. Acho um estilo bem plástico, bem legal, bem fan-friendly, né? Que a galera vai curtir bastante de ver ele lutar. Chaco Pitbull maluco que você vê que, porra, poderia ter tido uma carreira com mais resultados positivos se não fosse tanto problema físico. O maluco quase morreu, né? Esse cara tem problema na cabeça. Mas lutou pro cinturão, né, Ale? Lutou pro cinturão, mas porra... Lutou no UFC 100, o Pitbull lutou no UFC 100. Sim, foi a luta contra o Saint-Pierre. Contra o Saint-Pierre, principal. E, cara, só que você via assim, mesmo no terceiro round, o Pitbull velho, ferrado, sem nada, tu vê que o maluco é talentoso, sacou? O cara tirou uma joelhada voadora em cima do maluco, ele é muito bom, cara. Eu queria muito ter visto essa segunda metade da carreira do Pitbull se não tivesse tanta lesão, tanto problema físico que ele teve, mas foi uma luta bem legal. E o outro destaque é a Viviane Araújo, né, que não é a madrinha de bateria do Salgueiro. Rainha de bateria. A rainha. Eu falei o quê? Madrinha, segue. Bom, enfim. E aí lutou 2 categorias acima, né, com a Thalita Bernardo, para poder cobrir o buraco lá na oportunidade que apareceu. Comeu a Thalita na porrada e derrubou, assim, nocautão clássico, né, de árvore abatida caindo, de uma menina 2 categorias acima, né? Então tem que reforçar isso. São os 2 destaques, o Staropoli e a Viviane Araújo. Luta que boa parte do nosso grupo não viu, chegou depois e não viu. Abraço pro Gabriel Tosi, abraço pro Felipe Brancardi. Felipe Justo e Bruno Costa mesmo. Lá, né? Eu vi depois. Senhores, temos 3 minutos, Thiago Kiel, tem que ser mais rápido que o Ale. Tá. Não, vou fazer um destaque rápido aqui. Eu acho que tivemos lutas que talvez com resultados interessantes, mas que não entregaram muito. Mas eu achei legal, apesar da forma que a Beth Correia apareceu no octógono, perdeu o peso por mais de 2 quilos e tudo mais. A atuação da Irene Aldana bastante interessante, ela era bem favorita já, e depois da pesagem mais ainda, porque... Que jogo de boxe justinho. Sim, mas um jogo de boxe muito justo, ela tinha um boxe
ela é uma boxeadora de altíssimo nível. Escola mexicana? É, da escola mexicana, então é excelente, uma adição muito interessante para essa categoria do peso galo feminino, que é uma categoria bem judiada aí de talento depois que a categoria do peso mosca foi criada. Então, para mim foi mais um bom destaque aí do UFC Rio, muito legal a atuação da Irene Aldana, e vamos ver se ela consegue, ela já tem uma idade mais avançada, vamos ver se ela consegue se manter, pelo menos para renovar um pouco esse topo dessa categoria do peso galo. Rafael Oreiro, você tem 1 minuto para falar, menos que isso, e não fale, por favor, do Minotauro, que ganhou mais uma indicação ao troféu. O que eu tô fazendo aqui? Levou um nocautão em 15 segundos do Ryan Spall. Pô, se eu não posso falar do Minotauro, eu não vou falar de nada, então. Vou destacar de novo o Alexandre, que falou do Staropoli, que realmente é um cara muito talentoso, que é a cara do Santiago Ponzinibbio, tem até a tatuagem parecida com a do Santiago Ponzinibbio, é impressionante essa criança. Parecido mesmo. E pra falar, se eu não posso falar do Minotauro, eu vou falar do Ryan Spann, que pô, entrou no octógono lá, nocauteou, ele falou no Media Day com a gente que não gosta de nocautear pessoas, mas ele foi lá, deu um nocautaço no Minotauro, que já não devia estar mais fazendo isso aí que ele tá fazendo, e era o último que a gente precisava comentar aí pra fechar a ala geriátrica do evento. Evento teve o Varley Alves ganhando do Serginho também, teve a Luana Dredd ganhando da Priscila Pedrita, Raoni Barcelos do Carlos Wachin e o Thiago Moisés numa luta bem divertida contra o Kurt Holloway. Pessoal, estendemos bastante hoje, acho que o programa merecia, né? Falamos, acho que passamos praticamente todo o card. Faltou o Bellator espetacular com o Patrício, campeão de 2 categorias, e o Douglas Lima detonando o Michael Page. Faltou repercutir mais alguns assuntos aqui, do Varley, da Beth e tudo mais. A gente fica para falar isso depois, vamos ver se a gente faz uma edição extra semana, se não faz. Obrigado ao Central 3 por nos ceder esse tempo extra hoje. Rafael Oreiro, parabéns pela sua participação no evento, a cobertura do Gustavo Biso. Um grande abraço, volto sempre aqui ao podcast. Muito obrigado, Bruno, um prazer estar participando do podcast e abraço para todo mundo. Alexandre Matos, um grande abraço para você, nos vemos em breve, tomara. Grande abraço e um abraço efusivo aí pro meu amigo Matias Pinto, que liberou um espacinho a mais pra gente aí. Valeu, Ale. Tchau, Kio, adeus. Adeus, boa noite. Não aguento mais você, te vi no final de semana inteiro hoje. Não aguento mais. Matias Pinto, muito obrigado. Podcast volta segunda-feira que vem. Nos achem no YouTube também, MMA Brasil TV. Nos achem lá. E estamos segunda-feira de volta. Um grande abraço a todos. Até mais.